Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico, hoje especial para falar sobre educação financeira, para falar sobre tudo que você tem visto e revisto, diga-se de passagem, dada a capacidade que as redes sociais têm de levar muita informação sobre esse mundo financeiro, as possibilidades de investimento e o que é fato e o que é mito dentro desse mundo. Para falar sobre este assunto, Fabrício Guerata é meu convidado aqui na TV Brasil, no Cenário Econômico. Obrigado mais uma vez, Piotr. Fabrício Guerata é educador financeiro, orientador financeiro. As terminologias são várias, não são? São várias. Estamos tentando passar o máximo de informações financeiras. Guerata, eu poderia começar a falar de investimentos, mas me permita começar a falar do que normalmente, o que pelo menos a maioria das pessoas hoje está sofrendo. Sim. Dado o nível de desemprego baixo, aliás, o nível de emprego baixo, desemprego muito alto, perda de poder aquisitivo, as pessoas estão endividadas. A gente viu recentemente números sobre a inadimplência, ou seja, tem muita gente que está endividada e há possibilidades, já faz algum tempo, de você transferir a dívida de um banco para uma outra instituição financeira. É o que o mercado chama de portabilidade de crédito, mas eu chamo de portabilidade de dívida, ou seja, você tem uma dívida num banco com uma determinada taxa de juros e você pode conseguir um outro banco que te ofereça uma taxa de juros menor. Isso é possível mesmo e isso está acontecendo em bom número no país? Só te dando um dado, né? A gente gosta muito de falar de números para as pessoas entenderem o quanto está crescendo isso. O ano passado cresceu 70%, né? A portabilidade de crédito, que deveria se chamar portabilidade de dívida, né? Que na verdade está levando a dívida de um lugar para outro. Só para a gente fazer uma analogia, né? Para as pessoas entenderem, todo mundo já ouviu falar da portabilidade de linha telefônica, né? Uhum. Então você está numa determinada operadora, a outra operadora te oferece um serviço, um valor melhor, etc. E você migra. Na portabilidade de crédito é exatamente a mesma coisa. Você tem uma dívida numa determinada instituição, vale para dívida de imóvel, de carro, crédito consignado, enfim, qualquer tipo de dinheiro que você pegou de uma determinada instituição. E obviamente está lá as taxas de juros, o prazo, como é a modalidade do crédito, e você pode bater na porta desse outro banco, né, dessa outra instituição financeira, levar o seu contrato e falar, olha, eu tenho isso aqui, nesse banco aqui. Você me oferece uma condição melhor? Aí o banco vai olhar, vai ver o seu score, né, que é a sua nota, o quanto você é um bom pagador, e fala, nossa, eu quero ter o Fabrício sim aqui como cliente me pagando essa dívida. Aí esse banco paga esta dívida, né, para este outro banco, e você fica devedor deste novo banco. Claro, oferecendo uma vantagem. Você não vai trocar uma dívida de um lugar para outro lugar se ele não te oferecer uma vantagem, né? Eu me lembro que as pessoas tomaram muita dívida em 2015 e 2016, em que nós tivemos recessão na economia. Em 2017 a economia começou a melhorar, ou seja, os juros básicos começaram a cair, as condições melhoraram da economia, isso aconteceu em 2017 e 2018, e você não tinha informação suficiente para as pessoas migrarem de uma situação. Porque, claro, se elas tomaram crédito lá em 2015, 2016, quando a economia estava num declínio gigantesco, claro que as condições eram muito ruins lá. Sim. Então, obviamente, com a melhora da economia, e se ele continuou pagando, ele não está inadimplente, ele tem uma condição melhor para fazer essa migração. Ou seja, é isso que esse cliente precisa observar. Nessa condição que, de repente, hoje ele tem uma condição melhor de pagamento e ele pode oferecer isso para esse novo banco. Exatamente. E aí conseguir uma taxa melhor. Com certeza. Claro que a gente não recomenda ninguém fazer dívidas, mas se a situação já está como está, né, a pessoa já está endividada, então que ela procure uma melhor condição para que ela pague menos juros, pague menos parcelas, né, o valor seja menor de cada parcela e, consequentemente, consiga guardar mais dinheiro, porque esse é o problema do brasileiro. Ele fica se endividando, nunca guarda dinheiro, e aí quando tem uma crise, ele não consegue honrar, né, os seus compromissos. Mas o problema não é a crise, o problema é a falta de educação financeira do brasileiro. Esse comportamento de, a parcela cabe no bolso, não importa que eu vou pagar o dobro, né? Esse é um péssimo comportamento que enrola a dívida financeira de qualquer pessoa. Aí nós temos uma certa divergência nisso, porque eu tive um país que ficou numa recessão profunda 2015 e 2016, mas 2014 já foi um ano muito ruim de crescimento, se não me engano, de 0,5% no ano. Quer dizer, foi a marolinha, né? por mais que a pessoa tenha reserva financeira, se ela perdeu o emprego no começo de 2015 e não conseguiu retomar o mercado de trabalho, voltar ao mercado de trabalho,
ela perdeu capacidade de compra e as dívidas continuaram existindo. Eu não estou falando que foram dívidas excepcionais. Eu tenho hoje, segundo a Serasa, aumentou o número de dívida de conta simples, a conta do dia a dia, conta que eles chamam de utilities, que é pagar o telefone, pagar água, pagar luz, essas coisas todas. Aí, neste caso, não é um problema de educação financeira exclusivamente, né? Vamos colocar fogo então aqui, Piotr. Não, é sempre bom, é sempre bom. Mas você imagina debate. o seguinte, a gente começa a nossa vida financeira quando? Com 18, 19 anos, né? A maioria das pessoas, se a gente começa antes, a gente começa depois, mas vamos colocar uma média de 18. Imagina que eu guardei 10, 20% de tudo que eu ganhei e quando eu tive um problema financeiro eu estava com 45. Durante 15, 16, 17 anos eu guardei dinheiro. Então, dificilmente, né, a não ser que eu fique desempregado por 2 anos, dificilmente eu não vou conseguir honrar as minhas dívidas básicas, né? Conta de água, luz. Claro que se eu perder o emprego, eu vou ter que reduzir meu custo de vida. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Agora, eu não consigo admitir, eu vou falar do meu caso. Eu era estagiário, eu ganhava R$470 por mês. Eu, naquela época, já guardava 50. Até na época, o gerente me enfiou num negócio chamado título de capitalização, né? Eu não entendia de mercado financeiro. E ele me falou que aquilo seria muito bom. Que você concorre a sorteios mensais. Concorre a sorteio, rende mais que a poupança. Isso. Você vai ganhar um cartãozinho 5 estrelas, né? Moleque, né? Falei, nossa, que legal, vou ter um cartão 5 estrelas, já começando minha vida financeira. Aí eu olhava lá, quando eu fui retirar, 3 meses depois, 150, né? 3 vezes de 50 que eu tinha guardado, retirei algo como 123. Eu retirei menos do que eu tinha colocado, mesmo se deixasse lá, ia render menos do que a poupança. Mas enfim, mesmo assim eu guardava, eu tirei disso e continuei guardando. Então as pessoas, elas sempre têm mania de colocar a culpa, né, no problema que ela está vivendo momentaneamente. Mas e o passado? Né? A mesma coisa que um fumante fala assim, nossa, olha, tá vendo? Tô com câncer de pulmão. Não, mas por que você tá? Porque lá atrás, um monte de gente falou para você parar de fumar, antes você não continuou. Mas como é que eu faço? Esse mesmo cidadão, eu vou tentar entender as dores desse cidadão. Sim. Que ele ouve um educador financeiro dizendo para ele, olha, você não foi educado financeiramente, você não guardou dinheiro lá atrás, nesse momento de dificuldade pela qual o país passa e que você é uma das vítimas também, você está tendo dificuldades. Só que lá atrás também ele ouvia coaches, por exemplo, pessoas que ficam orientando a sua carreira, dizendo, não, você tem que se arriscar, invista no seu negócio, vá adiante. Ou seja, as duas informações são conflitantes, porque se uma der errado, uma só der errado, as duas vão dar errado. Sim, mas é que assim, você tem que ter o capital para cada momento e para cada coisa da sua vida. Por exemplo, eu, Fabrício, que tenho 34 anos, sou solteiro, tenho empresa, tenho dinheiro guardado, etc., tenho 50% do meu dinheiro em renda variável. Mas isso não quer dizer que é bom para o Piotr, é bom para o meu perfil, porque eu tenho tempo. Né? Então, se a bolsa faz isso, né? Normal no mundo inteiro. Então, nos momentos que ela faz assim, eu estou zero preocupado, porque eu estou olhando o horizonte lá longe. Então, isso não vale. Então, você está falando assim, mas eu vou investir todo o meu dinheiro em um negócio? Eu acho muito arriscado, né? Você juntou lá 100 mil reais, você vai usar os 100 mil para abrir uma padaria, e se a padaria não der certo, você perdeu tudo, né? Você não tem mais um negócio, você não tem o dinheiro, você vai ter que procurar um emprego. Então, tem o capital ali para seu cofre de emergência, né? Seu custo de vida ali de 6 meses, que você precisa deixar no investimento com liquidez e sem volatilidade, né? Pode ser um CDB que pague mais de 100% do CDI, pode ser o Tesouro Direto, até no banco digital, que hoje estão pagando 100% de CDI, de você deixar o dinheiro lá parado, tranquilo. Aí vai ter o seu capital de médio prazo, né? Por exemplo, pode ser um CDB para vencimento daqui 3 anos, 4, e você vai ter o seu capital para longo prazo, que você tem que ter renda variável. A gente fala o seguinte, eu pelo menos, a coisa mais arriscada que você pode fazer na vida é não correr nenhum tipo de risco. Tipo esse pessoal que deixa o dinheiro na poupança. Para mim, deixar na poupança é muito arriscado. Você sabendo que a inflação, né, a nossa inflação pessoal, o quanto sobe o nosso custo de vida, tá comendo dinheiro e mesmo assim você fica quieto, não faz nada, para mim isso é muito arriscado. Mas depende do valor que ela tem e qual é a condição que ela tem. Se ela tem pouco dinheiro, é melhor deixar na poupança. Se ela tem a necessidade, ela pode ter a necessidade de usar aquele dinheiro rapidamente. Qualquer investimento que vai demandar dela um trabalho maior de acompanhamento, a poupança tem alguma segurança para isso. Obviamente, não é uma modalidade de investimento de longo prazo,
mas é uma modalidade para se guardar recurso se a pessoa tem, por exemplo, não tem estabilidade de emprego, tem a necessidade momentânea, pode ter a necessidade momentânea de ter que pegar aquele dinheiro para pagar uma conta mais alta, aí não vai entrar no cartão de crédito, vai pegar o dinheiro da poupança, quer dizer, isso é a famosa reserva financeira que te dá algum rendimento, acima da inflação, mas a inflação pessoal de cada um é diferente, eu entendo isso. Mas eu acho que em algum momento se demoniza demais a poupança sem levar em conta o perfil de cada pessoa e qual a necessidade específica para aquela quantia que ela deixou na poupança. Sim. Vou te falar o que eu particularmente penso na poupança e vai de encontro com o que você está falando. Quando alguém simplesmente fala, você investe na poupança, pelo amor de Deus, não. Vamos levar em consideração algumas coisas. Claro. Se você deixa o dinheiro na poupança, você tem lá R$1.000, vai? Ou num Tesouro Selic, na prática, claro que o Tesouro Selic vai render mais? Vai. Vai render muito mais? Não. Então não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o quanto você vai guardar todos os meses. É isso que faz a diferença. Outra coisa importante em relação à poupança. É o primeiro investimento, né, de todo investidor, né, que começa, ou quase todo, ele começa pela poupança. Por quê? Porque é simples, né? Acessível. Poupança, tá lá, você fica olhando lá no vencimento, na data do aniversário vai render um pouquinho e tal. Então ela ele tem o seu papel na poupança, tem o seu papel na educação financeira. Ela não é um bicho, nossa, vamos extinguir a poupança. Porém, é igual quando você está andando de bicicleta, né? Você anda com as rodinhas, é a poupança. Mas passou ali 1, 2 dias, um tempinho que você já consegue andar, tira as rodinhas e vamos começar a andar direito. Tá, mas daí você está falando já de perfil de investidor. Eu falo normalmente, levando-se em conta a realidade de uma média gigantesca da população brasileira que tem pouco recurso, e é melhor guardar isso na poupança do que, por exemplo, gastar em qualquer coisa. Com certeza. E normalmente, qual é a média da informação que se recebe nessas orientações financeiras pela internet? Nunca ponha dinheiro na poupança. Não, nunca diga nunca. Sim. Porque dependendo do perfil, vale a pena deixar, se a reserva é, por exemplo, se ele consegue economizar, vamos imaginar situações bem drásticas. Claro. Se ele economiza 200, 300, 400 reais por mês, isso indica que o salário dele provavelmente é baixo. Se ele só economiza isso, a poupança é sim uma alternativa para ele não gastar esse excedente que pode resolver um problema de uma conta futura, pequena, um remédio um pouco mais caro que ele tem de comprar, levando-se em conta para essa média da população. Sim. Porque normalmente eu misturo poupador com investidor, e poupador é uma coisa, investidor é outra coisa. Sim. Aí vem a da agressividade, da disponibilidade do dinheiro que você tem para poder correr riscos, mais riscos, poder esperar. Você falou de CDB. CDB, para o nosso espectador que não está acostumado, normalmente tem prazos muito longos para você resgatar. O gerente do banco adora vender isso para você. Nem fala. CDB de 1 ano, 1 ano e meio, que 2. às vezes rende menos que a poupança. Que você paga imposto de pois renda, além né? de tudo, e só que o seu dinheiro fica parado lá e você não consegue pegar se você tiver uma emergência. Sim. Eu digo, se o dinheiro é pouco, e às vezes o sujeito tem lá, bom, ele tem 5 mil reais. Mas qual é a necessidade física de dinheiro que ele tem? A necessidade pessoal dele? Se for muito próximo disso, numa emergência, não vale a pena aplicar em nenhuma coisa que seja muito inseguro, distante da realidade dele. Sim, mas por exemplo, por esse ponto de vista só. É que eu pego a lógica do poupador antes do investidor. Sim, mas mesmo assim, a gente tem opções tão seguras quanto a poupança. Por exemplo, você vai deixar num CDB com liquidez diária, né? Ou seja, a liquidez é o quão rápido eu consigo me desfazer daquilo. Isso chama-se liquidez. Sim. Então tem CDB com liquidez diária, que eu consigo resgatar, quero meu dinheiro de volta. O CDB é você emprestar dinheiro para o banco, né? Para quem não sabe. E você tem a liquidez diária. Fora isso, tem o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Então, por exemplo, você deixou num CDB que paga com liquidez diária, a gente tem que pagar 103,5% do CDI. É bem mais que a poupança, com liquidez diária. Ah, mas e se o banco quebrar? Até R$250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito, né, que é uma instituição privada, não é do governo, vai lá e te reembolsa. Ah, mas pode ser que demore 2 meses se o banco quebrar? Pode ser que demore. Então, o ideal é você diversificar também o seu cofre de emergência, a sua reserva de emergência. Mas eu concordo, a poupança tem o seu papel na educação financeira porque ela é o primeiro contato que você tem com o investimento. Ah, poupança não é investimento. Não, é investimento. Pode não ser bom, mas é um investimento. E ela tem o seu papel na educação financeira. Grato, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala
para onde que as pessoas podem levar, se há boas opções hoje para levar a dívida que elas têm, dadas as condições, quais são as condições mínimas para fazer essa portabilidade. E a gente vai falar também de toda essa onda de orientação financeira, o que é mito, o que é fato nisso tudo, pode ser? Perfeito. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com o Fabrício Guerato, que é orientador financeiro, educador financeiro, para você entender um pouquinho mais sobre tudo que você tem visto na internet, aqui numa conversa muito mais rápida e ágil, aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo, hein? Já de volta com o Cenário Econômico, hoje eu recebo aqui Fabrício Guerato, que é educador financeiro. Guerato, a gente começou falando sobre portabilidade de crédito, vamos retomar rapidamente. A possibilidade é clara, é permitido pelo Banco Central. Se você tem uma dívida, seja porque você comprou um carro, seja porque você comprou uma casa, seja porque você fez um empréstimo no banco e você tem uma taxa X e pode buscar uma outra instituição financeira uma taxa menor, ele pode pegar essa dívida e levar para outro lugar. Quem são as empresas que estão comprando dívida? Hoje a gente está, o mercado, né? Todo mundo fala assim, mas os grandes bancos dominam o mercado financeiro, né? É isso que a gente aprendeu, é isso que a gente ouve e é uma meia-verdade, sim. Porém, hoje estão surgindo as fintechs. O que são as fintechs? São as startups, né? As empresas novas, inovadoras, porém voltadas para o mercado financeiro, né? Empresas de tecnologia e mercado financeiro. São, por exemplo, os bancos digitais. Não vou citar nomes para não fazer publicidade, mas a gente sabe que tem alguns bancos digitais que estão se destacando. Essas empresas elas têm custos muito menores do que os grandes bancos, porque elas não têm agência física, elas operam praticamente online. Elas têm uma sede, um escritório, com desenvolvedores, consultores, etc., mas são muito menos pessoas trabalhando do que num grande banco. Elas não têm mais o banco na praça, elas têm o banco no celular, exatamente, no seu computador. Exatamente. Consequentemente, um custo menor. Custo menor e ela consegue repassar isso para quem? Para o consumidor, né? Para o seu cliente. Então, por exemplo, imagina que você tem uma dívida de R$10.000 num grande banco, né? Num banco famoso, e essa fintech que tem um custo de vida muito menor, vamos supor que ele pague aqui 3% ao mês de juros. Ela às vezes consegue te oferecer, por exemplo, 2, 1,8, 2,2, muito menos juros que esse banco aqui. E outra coisa, se você às vezes leva para o consignado, né? Lembrando, a gente não está falando para ninguém ficar fazendo empréstimo aqui, mas já que você já tem uma dívida, você pode fazer, por exemplo, um outro empréstimo consignado. O que é o consignado? Ele está atrelado a algum rendimento seu. Pode ser aposentadoria, pode ser o salário. Por quê? Porque essa instituição tem certeza, ou quase certeza, que você vai pagar, porque desconta direto da sua folha de pagamento. E para levar dívida de um banco no outro, precisa estar em dia, ou se ele já entrou na inadimplência, ele já passa a ser alguém que não consegue negociar essa dívida com outro banco? Porque essa instituição não é obrigada a aceitar. Ela vai levar, você vai levar a sua dívida para lá e ela vai falar se aceita ou não. Geralmente, elas pegam o seguinte critério. Não adianta você acabou de fazer uma dívida aqui e já quer levar para cá. Não. Eu fiz uma dívida aqui, eu já paguei pelo menos 20%, né, dessa dívida. Sei lá, R$10.000, eu já paguei R$2.000. Ou seja, eu estou pagando, eu quero pagar. E aí eu bato na porta dessa outra instituição e falo, eu tenho uma dívida assim, você me oferece uma condição melhor? Eu sou um bom pagador. Aí ela geralmente aceita, porque pensa comigo, você é uma instituição financeira. Por que eu vou pegar uma dívida, porque esse banco vai ter que pagar o outro aqui? Por que eu vou pegar essa dívida se você já não está pagando esse aqui? Por que você vai me pagar? Só porque eu diminuí 0,5% a taxa de juros? Né? Então fica muito mais difícil se você tiver inadimplente, uma outra instituição financeira te aceitar como cliente. Guerato, falamos sobre endividados, sobre possibilidade de portabilidade da dívida, falamos sobre poupador, agora vamos falar sobre investidor. As pessoas acompanham, tivemos alguns escândalos, podemos dizer, ou pelo menos polêmicas da internet, de orientadores ali, de blogs ou de vídeos na internet, sobretudo no YouTube, dizendo assim, você vai ficar rico se aplicar na Bolsa. Nós estamos aqui na Bolsa de Valores, eu falo isso diariamente aqui, investimento de Bolsa tem risco sim, a possibilidade de ganho é grande sim, mas você tem que levar em conta uma série de coisas, sobretudo conhecer o mercado financeiro. O que é fato e o que é mito nessa história de que investimento em renda variável deixa alguém milionário? Eu digo que milionário é melhor jogar na Mega Sena. Você joga 3,50 e pode ganhar, sei lá, 80 milhões de reais. Sim. Mas aí você contou com a sorte, que também para alguém que não conhece o mercado financeiro entrar amanhã e ficar milionário é pura sorte também. Concordo.
Todo mundo tem mania, né, de procurar o investimento da moda, né? O que vai me deixar rico? E a gente fala que o investidor geralmente investe olhando no retrovisor. Por exemplo, imóveis tá bombando. Lembra como estava uns 5, 6 anos atrás, Claro. né? O cara comprava na planta e revendia já na planta por uma outra pessoa que revendia, ou seja, passava por 5 pessoas até o prédio ficar pronto, né? Então você vê. Então o brasileiro olhava aquilo, nossa, tá batendo recorde a venda. Aí ele compra. O que acontece com o mercado? Cai. Aí daqui a pouco, bolsa de valores. Recorde, 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 recorde. Aí ele fala, opa, isso aqui é bom, vou entrar. Aí cai. E o brasileiro sempre está olhando o retrovisor, né? Então esse é um problema. Agora vamos falar das promessas de ganho fácil, né? Ganho fácil na renda variável, né? Hoje pode ser criptomoedas, pode ser câmbio, forex, pode ser 1 milhão de coisas. Você conhece alguém que ficou rico investindo? Eu não conheço. Rico investindo. Ele faz diversas coisas e potencializa o que ele ganha investindo. E tem um critério prazo também. Ficar rico investindo no curto tempo. Aí no pior longo ainda. tempo, aí você tem uma possibilidade maior. O problema é que as pessoas acham que vai acontecer em 1 ano, você vai triplicar um capital. Vamos falar do maior investidor do mundo, Warren Buffett, né? Ele é o terceiro homem mais rico do mundo, tem uma fortuna aí de mais de 300 bilhões de reais, só perde para o Bill Gates e para o Bezos, né, dono da Amazon. Ele, na média, nos últimos 43 anos, na média, o maior investidor do mundo conseguiu 31% ao ano. O maior investidor do mundo. E aí, às vezes, tem umas promessas na internet de 100% em 4, 5 meses. Será que não tem algo errado? Aí você vai falar assim, mas as pessoas não ganham? Ganham. Essa que é a grande sacada. Você fala, não, mas as pessoas ganham. Sim, elas ganham, mas por quanto tempo elas vão ganhar? Porque se aquilo for uma pirâmide, toda pirâmide, pessoas ganharam dinheiro. Não é que todo mundo perde na pirâmide. Mas toda pirâmide as pessoas ganharam dinheiro, mas ganharam durante um tempo. E aí, como a ganância, né, é alta, então vamos supor que você colocou lá 10 mil. Aí em 6 meses, 1 ano, multiplicou por 20. Né, para 20, 2 vezes. Você vai falar, pô, de 10 para 20, genial. Agora eu vou reaplicar esses 20, vai para 40, vai para 80 e uma hora desaba tudo, né? Porque não existe mágica no mercado financeiro, desde que o mundo é mundo. E aí todo mundo perde e fala, poxa vida, como eu dei azar. Não, foi a ganância. Só existe o estelionatário porque existe o ganancioso. Desde a época das pepitas de ouro, né? Que o pessoal na porta do ônibus, olha, eu tô com umas pepitas de ouro, mas eu não posso vender, porque senão vão me matar. Você quer? É o ganancioso, opa, vou comprar bem mais barato pepitas de ouro. Então, de lá até aqui, só muda o instrumento. Mas os dois personagens é o estelionatário e o ganancioso. São sempre os dois, isso não muda. Iraton, diante desse excesso de informação, e tem um lado positivo, porque a internet dá acesso a tudo, o YouTube hoje talvez seja a televisão mais vista no mundo, seguramente, porque está no mundo todo, acessível em todas as línguas, para todo mundo, no celular, enfim. Qual é a sua dica para as pessoas que estão, sejam poupadores ou sejam investidores, que começam a receber esse excesso de informação? Porque cada um tem uma situação, cada um tem um perfil, cada um tem um poder de ganho, cada um tem um poder, tem um limite para se expor ao risco no investimento, seja lá ele qual for. Qual é a sua dica principal para conseguir separar as informações e usar só o que realmente pode ajudar e pode fazer com que essa pessoa tenha uma performance financeira melhor lá na frente? Perfeito. Vamos começar pela questão do investimento, né? Todo mundo fica buscando o melhor investimento. Primeiro que não existe o melhor investimento. Porque o melhor que é hoje, amanhã não é, depois está outro, e você nunca vai ficar acertando qual é o melhor investimento. Segundo ponto, o investimento não é a principal, vamos dizer assim, o principal instrumento da sua vida financeira. O principal instrumento da sua vida financeira é a disciplina. Então não adianta nada, por exemplo, juntei R$1.000 e aí eu fico caçando na internet como é que eu vou rentabilizar da melhor forma esses R$1.000. Porque na prática esses R$1.000 vão render um tequinho assim. Agora, é muito mais importante você falar, eu vou guardar todos os meses R$150. Isso é muito mais importante do que o cara que tem 1.000 e fica tentando dar a grande tacada da vida dele. Então, a parte mais importante da vida financeira de uma pessoa é a disciplina.
não é aonde ela vai investir. E isso acho que é um ponto crucial que as pessoas precisam entender. Parem de querer ficar rico no mercado financeiro, que vocês não vão ficar ricas no mercado financeiro. Fabrício Gerato. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. As dicas do educador financeiro Fabrício Gerato aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até mais.